Doutrinas salientes dos reformadores, o registro melancólico de uma era anterior, que pálido e meio apagado jaz oculto sob a escrita mais fresca dos dias atuais. Longfellow. O século XVI foi eminentemente a era do escolasticismo. A mente pública da Europa alimentava-se de dogmas e confissões de fé, com a mesma avidez com que a da América, nos dias revolucionários, se alimentava de axiomas políticos e constituições estaduais. Luteranos, calvinistas e católicos debatiam no mercado e à mesa, nas dietas e oficinas, a empolgante questão da infalibilidade papal, com o mesmo zelo absorvente com que o puritano, um século mais tarde, debateria a conturbada questão do direito divino dos reis. Os primeiros protestantes discutiam o livre-arbítrio, a presença real, a predestinação e a justificação pela fé com uma ardente seriedade que superava em muito as nossas mais acaloradas disputas políticas. Temos hoje muito mais tolerância, mas também muito mais indiferença nas questões religiosas do que esses robustos polemistas. As doutrinas fundamentais e características da Reforma datam do período patrístico. Derivam principalmente de um homem cujas opiniões, disseminadas no século V, a partir da antiga capital dos reis númidas, influenciaram, com um poder que nenhum outro escolástico jamais exerceu, a teologia do mundo por mais de 1000 anos. Santo. Agostinho parece ter merecido a reputação que carrega como um dos homens mais puros, bondosos e santos. Singular em sua humildade e severo em sua autodisciplina. Suas confissões falaram a milhares de corações perturbados e penitentes, assim como, sem dúvida, falaram a Lutero em sua cela agostiniana e a Calvino durante seus estudos precoces. Lutero, diz o diretor Tulloch, alimentava-se das Escrituras e de Santo Agostinho. As Institutas de Calvino baseiam-se na Cidade de Deus de Agostinho. Naquela grande obra, o monumento de mais elevado gênio que nos resta da Igreja Antiga, e de modo geral, nas volumosas lucubrações do bispo africano, encontramos a fonte não apenas do credo dos reformadores, mas também, em anos posteriores, da heresia jansenista. Sua doutrina é expressa de forma concisa naquele seu célebre dizer: aquele que te criou sem a tua ajuda, não te salvará também sem a tua ajuda? É uma pena que, ao reproduzirem de forma exagerada as peculiares visões do venerável pai, os dialéticos do século XVI não tenham conseguido imitar sua gentileza pessoal e caridade. Lutero liderou a esperança desesperada contra a antiga fortaleza da infalibilidade papal. E foi a pesada artilharia de sua retórica rude que primeiro abriu uma brecha praticável. Mas, quanto à história dogmática do movimento protestante inicial, Calvino é a figura central. A principal obra de sua vida, suas célebres Institutas, oficialmente adotada por seus concidadãos de Genebra como um esquema de doutrina demasiado sagrado para ser questionado, valeu-lhe, em seu próprio tempo, de Melanchthon e do mundo protestante em geral, o título por excelência de O Teólogo, e ainda hoje é aceita pelos historiadores populares da Reforma, não apenas como o mais completo e metódico manual daquele movimento, mas também como um dos mais triunfantes esforços do engenho humano. A principal característica dessa obra é sua franqueza direta, está livre de toda dissimulação e ambiguidade. Seu autor, uma vez assumidas suas premissas, não hesita em nenhuma das conclusões a que elas logicamente conduzem, mesmo ao confessar que a predestinação é um decreto horrível. Ele a afirma com igual ousadia como doutrina divina por essa mesma razão. Tampouco hesita em inculcar a aversão a nós mesmos, nem em fazer admissões, tais como a de que a graça não é oferecida a todos os homens,
que os crimes mais odiosos são obra de Deus e semelhantes. Mas deixemos que esse destemido dogmático fale por si mesmo. Primeiro, sobre a doutrina da depravação humana. Consideremos esta verdade como inabalável, que nenhuma oposição jamais poderá abalar. Que a mente do homem é tão completamente alienada da justiça de Deus que concebe, deseja e empreende tudo que é ímpio, perverso, vil, impuro e criminoso. Que seu coração está tão profundamente envenenado pelo pecado que não pode produzir nada além do que é corrupto. E que se em algum momento os homens fazem algo aparentemente bom, ainda assim, a mente permanece sempre envolta em hipocrisia e falsidade, e o coração escravizado por sua perversidade interior. Em vão procuramos, em nossa natureza, algo que seja bom. Ele reitera esse sentimento repetidas vezes, aparentemente buscando, por meio da amplitude da condenação, não deixar nenhuma brecha para o respeito próprio humano. Vejamos, tudo no homem, o entendimento e a vontade, a alma e o corpo, está corrompido. O homem, por si mesmo, não é nada além de concupiscência. De tempos em tempos, somos tentados a inferir que ele considerava todo esforço humano para reformar a raça como tolice e perda de tempo. Ele diz: o homem não pode ser estimulado nem inclinado a nada que não seja o mal. Se isso for assim, não há impropriedade em afirmar que ele está sob a necessidade de pecar. Isso aponta para a ideia de Deus como autor do mal. E Calvino enfrenta essa questão diretamente. Ele rejeita como subterfúgio que o próprio Deus repudia a ideia de que o pecado e o crime ocorrem pela permissão e não pela vontade de Deus. Ele afirma que homens perversos e o próprio diabo não podem efetuar nada senão pela vontade secreta de Deus. Para ilustrar, acrescenta: Deus pretende o engano daquele rei pérfido Acabe. O diabo oferece seus serviços para tal propósito e é enviado com uma comissão positiva para ser um espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Livro de 1 Reis, capítulo 22, versículos 20 a 23. Absalão, profanando o leito de seu pai com incesto, cometeu um crime detestável. Ainda assim, Deus declara que esta foi sua obra. Toda a crueldade que os caldeus exerceram na Judéia, Jeremias pronuncia ser obra de Deus. Mas, enquanto Deus, por meio dos ímpios, cumpre seus decretos secretos, eles não são, por isso, desculpáveis. Novamente, contrariando o sentimento comum a todo credo, que leva os homens, em horas de dor ou perigo, a invocar a bênção do Altíssimo sobre si ou sobre os seus amados, Calvino, fiel à sua crença na nulidade humana, declara: Deus não encontra nos homens nada que possa incitá-lo a abençoá-los. Ele vai ainda mais longe. É ousado falar de inocência, que jamais pecou, como mergulhada em poluição e odiosa ao seu Criador. Mas esse é um dos corolários da doutrina favorita de Calvino, e ele a admite com coragem assim: herdamos depravação inata desde o nascimento. Negar isso é exemplo de suprema impudência. Todas as crianças, sem uma única exceção, são poluídas assim que passam a existir. Os próprios bebês, trazendo consigo a condenação ao nascer, tornam-se passíveis de punição por sua própria pecaminosidade. Pois, embora ainda não tenham produzido frutos da iniquidade, carregam a semente dela em si. Toda a sua natureza não pode deixar de ser odiosa e abominável a Deus. Mas sua doutrina da predestinação o leva ainda além. Tal doutrina é assim enunciada: Deus elegeu a quem quis e antes que nascessem reservou-lhes a graça com que decidiu favorecê-los. Sua presciência sobre nossa futura santidade não foi a causa de sua escolha. A graça de Deus não mereceria todo o louvor de nossa eleição se esta eleição não fosse gratuita. Ora,
Ela não poderia ser gratuita se, ao escolher seu povo, Deus considerasse a natureza de suas respectivas obras. Segundo essa teoria calvinista, até mesmo o livre-arbítrio nos é negado, e a graça divina não é oferecida senão a poucos dos seus eleitos. O homem não possui livre-arbítrio para boas obras, a menos que seja assistido pela graça, e aquela graça especial que é concedida apenas aos eleitos na regeneração. Pois não me detenho a considerar aqueles fanáticos que fingem que a graça é oferecida igualmente e promiscuamente a todos. Depois disso, podemos compreender em que bases ele fundamenta a afirmação. A conversão é inteiramente obra de Deus, porque não somos sequer suficientes para pensar. Em conexão com a ideia de Calvino sobre o inferno e sobre o pequeno número de eleitos, essa doutrina predestina incontáveis milhões dos ainda não nascidos, sem qualquer referência à sua conduta futura, boa ou má, ou a seu arrependimento, a tormentos eternos. Isso implica que a vasta maioria da raça humana é odiada por seu Criador? Calvino, inflexível em sua lógica, admite que sim. Jacó e Esaú, ele nos recorda, são irmãos, gerados pelos mesmos pais, ainda encerrados no mesmo ventre, ainda não nascidos, com perfeita igualdade entre eles. E ainda assim, o julgamento de Deus a respeito deles é diferente, pois ele toma a um e rejeita o outro. As crianças não haviam ainda nascido, nem feito bem nem mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse. Não pelas obras, mas por aquele que chama. Foi dito: amei Jacó, mas odiei Esaú. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 13. Ao ler, em conexão com esse comentário, a estranha história a que Calvino se refere, parece-se ouvir o lamento, através do universo, de milhões e milhões de filhos rejeitados, clamando, como o próprio Esaú, em vão: abençoa-me, a mim também, ó meu Pai. Referindo-se, em outro momento, a essa narrativa e ao texto de Paulo, do qual faz uso frequente, e ao fato de que Jacó, sem mérito adquirido por boas obras, é feito objeto de graça, Calvino não hesita em acrescentar: se atentarmos para as obras, insultamos o apóstolo. Pode-se então conjecturar de onde surgiu, para os reformadores, a ideia de que as boas obras não têm qualquer influência na salvação do homem. Na Confissão de Augsburgo, após a queixa de que as tradições católicas obscurecem os mandamentos de Deus, acrescenta-se: todo o cristianismo passou a ser considerado como consistindo na observância de certos dias santos, ritos, jejuns e vestes. O sentimento, evidentemente, era que isso não passava de uma limpeza farisaica do exterior do copo e do prato. Mas, se tal foi a fonte original, logo se perdeu nas complexidades da teologia. Calvino faz questão especial de nos informar que, parte aquela fé que salva, a vida mais virtuosa leva apenas ao inferno. Ele diz que, embora o que chamamos de homens bons possam ser considerados dignos de admiração por sua reputada virtude, embora sejam instrumentos usados por Deus para a preservação da sociedade humana, pelo exercício da justiça, continência, amizade, temperança, fortaleza e prudência, ainda assim, se eles forem estranhos à religião do único e verdadeiro Deus, não apenas não merecem recompensa, mas são antes dignos de punição, porque contaminam os dons puros de Deus com a poluição de seus próprios corações. Aqueles que não têm interesse em Cristo, seja qual for o seu caráter, suas ações ou seus esforços, estão constantemente avançando ao longo de toda a sua vida em direção à destruição e à sentença de morte eterna. Esse não é um sentimento isolado. A ideia principal irrompe em toda a obra. Aqui está um exemplo.
As obras mais esplêndidas dos homens ainda não verdadeiramente santificados estão tão longe da justiça aos olhos divinos que são consideradas pecados. As obras de um homem não conciliam o favor de Deus à sua pessoa. E aqui está outro exemplo, mostrando que Calvino via nisso o principal ponto de diferença entre os reformadores e seus opositores. Jamais houve uma ação realizada por um homem piedoso que, se examinada pelo olhar escrutinador da justiça divina, não merecesse condenação. Esse é o principal eixo sobre o qual gira nossa controvérsia com os papistas. Ao ler esses reformadores do século XVI, somos constantemente lembrados das proporções incríveis que suas doutrinas podiam assumir. Por exemplo, a declaração de Calvino de que apenas parte deste mundo pertence a Deus. Ele diz que as palavras de Jesus Cristo: "Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste", João capítulo 17, versículo 9, provam que o mundo inteiro não pertence ao seu Criador, que somente a graça livra da maldição e da ira de Deus e da morte eterna uns poucos que de outra forma pereceriam, enquanto o resto do mundo é deixado para a destruição para a qual foi destinado. Outro corolário sombrio é este: Calvino não acreditava que o amor a Deus ou a imitação de Cristo fossem eficazes para a salvação. Devemos buscar aplacar a ira do Criador. Era necessário, segundo ele, o temor, pois, sem ele, todo sacrifício próprio, toda oferta do coração, não passaria de abominação para Deus. São estas suas palavras: "Nenhum homem pode descer a si mesmo e considerar seriamente seu próprio caráter, sem perceber que Deus está irado com ele e é hostil a ele. Consequentemente, ele se vê na necessidade de ansiosamente buscar alguma forma de aplacá-lo." O início da observância da lei de Deus é um temor sincero de seu nome. Se isso faltar, todas as oblações feitas a ele não passam de trivialidades, nauseantes e abomináveis poluições. Que os hipócritas sigam agora e, retendo a depravação em seus corações, tentem, por suas obras, merecer o favor de Deus. Aqui surgem naturalmente as perguntas: se não é pelo amor de Deus, nem pela vida de pureza e benevolência, como dentro deste sistema o homem pode aplacar um Criador irado e hostil? Como ele pode escapar do inferno? A resposta do reformador é: pela crença, não pelos atos. Aqueles que têm a certeza de sua eleição são os eleitos. E apenas os eleitos são salvos pela expiação vicária feita pelo Filho de Deus. Essa certeza de sermos favorecidos por Deus é considerada por Calvino como onipotente para salvar os pecadores, mesmo que após obtê-la, eles se entreguem a pecados grosseiros. Vejamos o seguinte trecho, relacionado à sua ilustração favorita, de Romanos, capítulo 9, versículos 11 e 13. Rebeca, tendo sido divinamente assegurada da eleição de seu filho Jacó, obtém para ele a bênção, por meio de um artifício pecaminoso. Ela engana seu marido, testemunha e ministro da graça de Deus. Ela força seu filho a mentir, ela corrompe a verdade de Deus com vários enganos e imposturas. Calvino chama isso de transgredir os limites da palavra e desculpa a ação, pois, como o erro particular de Jacó não anulou o efeito da bênção, também não destruiu a fé que predominava em sua mente e era o princípio e a causa daquela ação. Todos sabem que Calvino era um dos mais severos moralistas, e não podemos supor racionalmente que ele pretendesse realmente desculpar o vício ou justificar uma vida viciosa. Observe, porém, de que maneira, levado pelo amor a um dogma, ele se expõe, nesse trecho, à imputação de atenuar fraudes deliberadas e imposturas quando tais pecados coexistem com a crença na expiação. Essa doutrina da justificação apenas pela fé é muito concisamente e claramente exposta na Confissão de Augsburgo. Os homens
Não podem ser justificados diante de Deus por sua própria força, méritos ou obras, mas são justificados gratuitamente, por causa de Cristo, pela fé, quando acreditam que são recebidos em favor e que seus pecados são remidos por causa de Cristo, que pela sua morte satisfez nossos pecados. Essa fé Deus imputa como justiça. No trecho acima, sublinhei as palavras que provam que a fé, que segundo esse esquema de redenção exclusivamente conduz ao céu, é a crença de nossa aceitação pessoal pelo Todo-Poderoso, resultando em nossa eleição e adoção por Ele. Vamos agora passar do divino genebrino para seu grande colaborador alemão. Encontramos, entre os dois, grande diferença de caráter, mas nenhuma variação essencial no credo. Não se pode duvidar que, em termos gerais, Lutero assentiu, pelo menos verbalmente, ao sistema de divindade de Calvino, conforme exposto nas Institutas, já que enquanto recusou o aperto de mãos fraternal a Zwinglio por divergirem em um único ponto doutrinário, e chegou a considerar provável que o reformador suíço, após morrer pela causa protestante, ainda sofresse tormentos eternos, e manteve estreita comunhão com Calvino por toda a vida. Entretanto, ele poderia ter dito a Calvino, com mais verdade do que ao rico Zwinglio: você tem um espírito diferente do nosso. A religião de Calvino, como a filha armada de Júpiter, nasceu de seu cérebro. A de Lutero, de seu coração. Ambos tinham em comum que seguiam até as últimas consequências as convicções que uma vez assumiram como premissas, com temeridade inflexível. Mas o coração de Lutero o levava a uma região confortável, acolhedora, até jovial, enquanto o cérebro de Calvino permanecia num limbo, severo em todos os aspectos, frio como gelo, sombrio, e quanto ao destino geral da humanidade, desesperançado e implacável. Se alguém deseja penetrar na essência do luteranismo, deve ler o próprio comentário favorito de Lutero sobre a Carta aos Gálatas. Ali, ele evoca, de fato, o mesmo aspecto degradante da natureza humana que dá um brilho lúgubre aos escritos de Calvino. Mas a vivacidade do homem e a espontaneidade de seu estilo iluminam o quadro melancólico, como a aurora boreal ilumina os desertos do norte. Permitam-me relembrar alguns de seus trechos mais notáveis, como ilustração. A ideia que perpassa o livro e que constitui, de fato, a pedra angular de todo o sistema doutrinário de Lutero é a de que a humanidade, até suas últimas gerações, mergulhada no pecado pela transgressão de Adão, só pode ser salva de um inferno eterno mediante a transferência de todos os pecados humanos a Jesus Cristo. Recordam como ele apresenta isso de forma vívida? Deus enviou seu único Filho ao mundo e lançou sobre ele todos os pecados de todos. Os homens dizendo: seja tu Pedro, o negador, Paulo, o perseguidor, blasfemador e cruel opressor, Davi, o adúltero, seja tu o pecador que comeu a maçã no paraíso, aquele ladrão que pendia na cruz. Em suma, seja tu aquele que cometeu os pecados de todos os homens. Vê, portanto, que pagues e satisfaças por eles. Então vem a lei e diz: encontro nele um pecador, e de fato, tal como carregou os pecados de todos os homens. Portanto, que morra na cruz. E assim, ela se lança sobre ele e o mata. Por esse meio, todo mundo é purgado e limpo de todos os pecados. Portanto, onde pecados são vistos e sentidos, ali, na verdade, não existem mais pecados. Pois, segundo a teologia de Paulo, não há mais pecado, morte ou maldição no mundo, mas apenas em Cristo. Alguns, porém, dirão: é muito absurdo e difamatório chamar o Filho de Deus de pecador maldito. Eu respondo: se negares que ele é um pecador maldito, nega também que foi crucificado e morreu. Esta é uma consolação singular para todos os cristãos: vestir Cristo com nossos pecados.
Novamente, ele declarou ser uma blasfêmia, inspirada pelo diabo, dizer que a fé sem obras está morta, ou afirmar que a fé, infrutífera de obras, não é onipotente para ganhar o céu para o crente. Leríamos isso com incredulidade nos dias modernos, se o original ainda não existisse como prova, em um trecho como o seguinte: os pervertedores do Evangelho de Cristo ensinam que até mesmo aquela fé que eles chamam de fé infusa, não recebida pela audição, nem obtida por qualquer obra, mas criada no homem pelo Espírito Santo, pode coexistir com o pecado mortal, e que os homens mais ímpios podem possuir essa fé. Portanto, dizem eles, se estiver sozinha, é inativa e completamente inútil. Assim, eles tiram da fé sua função e a entregam à caridade, de modo que a fé nada é, a não ser que a caridade, que eles chamam de forma e perfeição dela, esteja associada. Isso é uma espécie de doutrina diabólica e blasfema, pois se a caridade for a forma e perfeição da fé, como eles sonham, então sou imediatamente forçado a dizer que a caridade é a principal parte da religião cristã, e assim perco Cristo, seu sangue e seus benefícios. E agora descanso, totalmente em uma ação moral, assim como o Papa, o filósofo pagão e o turco. Ainda, o verdadeiro cumprimento da lei é um cumprimento fiel e espiritual, que não tem aquele que busca a justiça pelas obras. Portanto, todo cumpridor da lei e todo obreiro moral é maldito, pois anda na presunção de sua própria justiça contra Deus. Essa doutrina aparece, sem a intensidade luterana, mas substancialmente igual, no livro-texto do protestantismo inicial, a Confissão de Augsburg. Lemos lá: as obras não podem reconciliar-nos com Deus, ou merecer remissão dos pecados, graça e justificação, mas obtemos isso somente pela fé. E acrescenta-se: nossos teólogos ensinam que é necessário fazer boas obras, não para que confiemos nelas, para merecer graça, mas em obediência à vontade de Deus. E aludindo às acusações falsamente levantadas contra eles, de proibirem boas obras. Eles declaram que ensinaram de forma salutar todos os modos e deveres da vida. Quais modos de vida, quais obras, em qualquer vocação, são agradáveis a Deus, enquanto seus adversários insistiam em obras pueris e desnecessárias, como certos dias santos, certos jejuns, confrarias, peregrinações, adoração de santos rosários, monasticismo e semelhantes. Assim, embora os reformadores ensinassem que a fé não exige obras de nós, eles não apenas inculcaram em seus sermões uma estrita moralidade, mas os principais líderes, como Lutero, Calvino, Melanchthon e Zwinglio, ilustraram por suas vidas exemplares a moralidade que pregavam. Mas cumpre lembrar que a intenção reta de um homem ou sua boa vida é uma coisa, e a tendência das opiniões que ele sustenta ou das doutrinas que ensina é coisa bem diferente. Grande erro seria confundir essas duas. A Escritura que ensina que as cerimônias mosaicas podem ser omitidas desde a revelação do Evangelho aboliu o sábado. Contudo, porque era necessário ordenar um certo dia para que o povo soubesse quando deveria reunir-se, parece que a Igreja instituiu o dia do Senhor, o qual agradou ainda mais, para que os homens tivessem um exemplo de liberdade cristã e soubessem que nem a observância do sábado, nem de qualquer outro dia, era necessária. Nenhuma instituição humana é mais necessária ou mais valiosa do que a de reservar um dia em 7 como tempo de descanso da agitação mundana e de tranquilidade para o pensamento espiritual. Entretanto, deve-se admitir que as visões dos confessores de Augsburg sobre a obrigação religiosa nesse assunto estão de acordo com o espírito dos ensinamentos de Cristo em Marcos, capítulo 2, versículo 27, e de Paulo, em Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Elas também mostram precisão filológica ao reconhecerem que não existe um sábado cristão.
Os italianos corretamente chamam o sábado de sábato, enquanto denominam o domingo de domenica, correspondente ao nosso dia do Senhor. Diderot ensinou o ateísmo e declarou abertamente a inimizade a todas as ideias religiosas, ainda que a sinceridade de seu entusiasmo nesses princípios esteja fora de dúvida, visto que suas obras foram condenadas às chamas e ele próprio à prisão por ensiná-las. O cético d'Alembert, colaborador de Diderot na enciclopédia, expressou fortemente em sua correspondência com Voltaire sua descrença no cristianismo. Contudo, sua benevolência era proverbial e sua vida sem mácula. Mas, porque tais escritores tenham motivos retos ou levem vidas virtuosas, devemos concluir que a crença no ateísmo não é nociva à humanidade, ou que o mundo poderia viver tão bem sem religião. Essas observações aplicam-se rigorosamente quando nas obras de qualquer autor, por mais estimável que seja, nos deparamos com passagens como esta. Assim, vês quão ricamente dotado é o homem cristão e batizado, que mesmo que o queira, não pode perder sua salvação, por quantos pecados cometa, a não ser que se recuse a crer. Pois nenhum pecado tem poder para condená-lo, exceto o pecado da incredulidade. Por fim, a tendência perniciosa de tais opiniões é agravada, no caso de Lutero, por suas doutrinas fatalistas, levadas até a negação explícita do livre-arbítrio do homem. Pense no efeito prático, quão desanimador e desmotivador para todo o esforço virtuoso de uma passagem como esta. A vontade humana está colocada entre dois, assim como uma besta de carga. Se Deus a monta, ela deseja e vai conforme Deus quer. Se Satanás a monta, ela deseja e vai conforme Satanás quer. Nem é livre para correr em direção ou escolher qualquer dos cavaleiros. São os próprios cavaleiros que contendem para obter e manter a posse. Aqueles que estão familiarizados com os documentos originais testemunharão que este breve resumo das opiniões protestantes no século XVI, embora omita, por brevidade, muitos detalhes, não exagera nem atenua as doutrinas fundamentais que sustentavam o sistema teológico posto pelos líderes da Reforma, a saber, a expiação, incluindo a justificação apenas pela fé, a queda, a depravação total do homem e a predestinação. Tal resumo era indispensável para tratar do grande problema histórico ao qual agora retorno. Que lição ensina a história da Reforma? A religião revelada não é da natureza de uma ciência progressiva. Não temos segurança para o futuro contra a prevalência de qualquer erro teológico que tenha prevalecido no passado entre os cristãos. Macaulay. Essa é a lição ensinada, guardadores da fé protestante. Essa é a resposta protestante. Se não for, concedam, eu vos peço, atenção desapaixonada aos fatos históricos e estatísticos, e deem a sua versão da explicação. 300 anos observem, de 1570 até 1870, e ainda do ponto de vista protestante, retrocesso. No início desse período, uma esmagadora maioria protestante na Europa. Ao final dos 300 anos, 2 católicos para cada protestante. Entre nós, nos dias atuais, protestantes e católicos romanos, ambos aumentando de fato, mas há uma taxa de crescimento tão diferente em cada seita respectivamente, que se continuar por mais 1/3 de século, os católicos romanos ultrapassarão os protestantes nos Estados Unidos. Por quanto mais tempo devemos esperar pela virada da maré espiritual? Se lutarmos essa luta de fé na mesma linha, que esperança razoável há de que a maré se volte a nosso favor? Após uma advertência que se estendeu por tão grande parte da história civilizada, após uma tentativa tão persistente, resultando em fracasso tão miserável,
Devemos ainda continuar a luta com frente inalterada, esperando contra a esperança no futuro, esperando contra a esperança, pois que coisa terrível seria concluir que foram os próprios ensinamentos de Cristo, espirituais e éticos, que estiveram em prova por 3 séculos, nas porções mais iluminadas do mundo, e que perderam terreno durante todo esse tempo. E ainda estão perdendo, frente a uma igreja que proclama ser dela o último e o infalível, negando ao elemento religioso no homem tanto a liberdade quanto o progresso. Lancemos um olhar sobre o registro, como um todo conectado, em espírito confiante, sincero e católico, antes de adotarmos uma conclusão que poderia muito bem levar homens reflexivos a contemplar o futuro da nossa raça com desespero. O registro cristão consiste em 5 narrativas, 4 de diferentes evangelistas, dos feitos e palavras de Cristo, uma dos feitos de seus discípulos, e, à parte, o Apocalipse, de 21 epístolas, 2/3 destas escritas por Paulo, que não conheceu o grande mestre, nem acreditou em seus ensinamentos, até depois de sua crucificação. O restante, com exceção de 2 ou 3 páginas, escrito pelos 3 principais entre os 12, a quem seu mestre, no início de seus labores públicos, escolheu como companheiros e co-trabalhadores especiais. Dos evangelistas, 2 com certeza, Mateus e João, foram apóstolos que tiveram oportunidades diárias durante 3 anos de contato pessoal com Jesus, enquanto parece provável que os outros 2, Marcos e Lucas, também possam tê-lo conhecido e ouvido, de seus próprios lábios, muitos dos discursos que registraram. Agora, com essas antigas exposições da história e doutrina cristã todas abertas diante deles, como procederam os líderes da Reforma para construir para o mundo um sistema de teologia dogmática, substancialmente selecionando partes de 2 epístolas, ambas escritas pelo único autor do Novo Testamento, de quem sabemos que nunca conheceu Jesus, nem esteve sob seu ministério. E empregando essas partes como fundamentos e pedra angular de todo o seu edifício espiritual. Os fundamentos sendo estabelecidos na completa depravação de todos os seres humanos. Sua condenação por seu Criador, como criminosos a tormentos eternos, a impossibilidade de libertação desses tormentos por qualquer esforço virtuoso, por mais sincero e persistente que fosse, e a pedra angular sendo a fuga para a felicidade, eterna de apenas um punhado entre uma vasta multidão, escolhidos não porque fossem melhores que seus semelhantes, fizessem mais o bem, fossem mais úteis em seu tempo, mas porque adotaram 2 artigos de fé. O primeiro, que essa minúscula fração da humanidade, e apenas ela, pré-eleita por Deus, é salva da perdição por uma transferência real de seus pecados para uma das 3 pessoas da divindade e pelos terríveis sofrimentos suportados por essa santa pessoa. O segundo, igualmente importante, que eles próprios estão entre esses poucos escolhidos por Deus. Creio que todos os estudantes cuidadosos e sinceros das Escrituras cristãs admitirão que, se as 2 epístolas aos Romanos e aos Gálatas nunca tivessem sido escritas ou nunca incluídas no cânon do Novo Testamento, os dogmas acima nunca teriam se tornado a base do protestantismo. Não nego que, se selecionarmos uns 6 ou 8 capítulos dessas 2 epístolas, fechando os olhos para o restante das Escrituras cristãs, poderemos logicamente deduzir delas um esquema de redenção semelhante ao que os reformadores estabeleceram. Teria Lutero e Calvino o direito de fazer essa seleção exclusiva? Sem dúvida, Lutero sustentava essa opinião. Com sua costumeira ousadia, reivindicava o privilégio de julgar todo o registro, agarrando-se ao que lhe parecia vir do Senhor e deixando o resto. Seguindo o espírito de um texto paulino, ele diz: sem dúvida, os profetas estudaram Moisés,
e os profetas posteriores estudaram os anteriores e escreveram em um livro seus bons pensamentos, inspirados pelo Espírito Santo. E embora esses bons e verdadeiros mestres e pesquisadores às vezes tenham usado feno, palha e madeira, e não tenham edificado apenas de prata pura, ouro e pedras preciosas, ainda assim o fundamento permanece. Ele faz a distinção entre a mensagem e o mensageiro, dizendo em outro lugar: quando ouço Moisés ordenar boas obras, ouço-o como a alguém que executa a ordem de um imperador ou príncipe. Mas isso não é ouvir o próprio Deus. Nem devemos imaginar que Lutero restringiu sua liberdade de escolha e rejeição ao Antigo Testamento. Um dos mais francos dos homens, ele às vezes nos deixa ver o funcionamento interno de sua mente. Um estudo curioso. Ele aconselha aqueles que têm dificuldade em reconciliar outras partes das Escrituras com seus textos favoritos de Gálatas, a responder a um adversário desta maneira: tu me opões o servo, ou seja, a Escritura, e não toda, mas certas passagens que tratam da lei e das obras. Mas eu venho com o próprio Senhor, que está acima da Escritura. Nele me firmo, a ele me apego e deixo as obras para ti. Agarra-te a isso e opõe-o a todas as sentenças da lei e diz: ouviste isso, Satanás? Aqui ele precisa ceder, pois sabe que Cristo é seu Senhor e Mestre. Encontramos um exemplo notável da maneira ousada como Lutero pôs em prática esses sentimentos. Tiago, como vimos, foi um dos mais destacados entre os apóstolos de Cristo. A ele, a quem confiou na terra, Jesus apareceu após sua morte. Paulo, vindo a Jerusalém e encontrando os discípulos temerosos dele, não acreditando ser ele discípulo, foi levado por Barnabé a Pedro e a Tiago, e por eles acreditado entre os irmãos. Posteriormente, Tiago alcançou os mais altos, cargos de confiança na igreja cristã primitiva. Mas esse distinto apóstolo, autor da epístola que leva seu nome, expõe nessa epístola doutrina diametralmente oposta à justificação de Paulo pela fé sem obras. Ele ensina que a fé somente não pode salvar, visto que até os demônios creem e tremem, finalmente declarando: assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Como então Lutero lida com uma passagem como esta, vinda de fonte tão eminente? De maneira bastante curta. Mais lógico ou mais franco do que alguns de seus comentadores, que buscaram reconciliar o irreconciliável, ele rejeita a autoridade, declarando que toda a contribuição de Tiago para o Novo Testamento é apenas uma epístola de palha. Maravilhoso exemplo do efeito que pode ser produzido em uma mente entusiástica quando ela se detém com a parcialidade do amor sobre um dogma favorito, que o ousado reformador tinha direito ao privilégio aqui assumido. Todo amigo da liberdade religiosa admitirá, qualquer que seja sua opinião sobre a descrição do bom Martinho na forma de exercê-lo. Longe de mim negar a Lutero ou a qualquer honesto e sincero buscador da verdade o direito de julgar por si mesmo, no que diz respeito à Bíblia, entre o ouro e a prata e a palha e a madeira que ela possa conter. Além disso, devemos admitir a grande importância da distinção que Lutero estabelece entre a mensagem e o mensageiro. Ouvimos Deus apenas por meio de suas obras ou de seus intérpretes, e isso, como Lutero nos lembra, não é ouvir o próprio Deus. Somente afirmo que não foi o grande sistema de ética espiritual ensinado por Jesus que foi detido em seu progresso por séculos, que não conseguiu avançar contra os reclamantes humanos da infalibilidade, que perdeu mais da metade do terreno que havia conquistado, que não consegue manter-se contra a hierarquia romana até hoje, mas sim um comentário agostiniano sobre alguns dos escolasticismos de São Paulo. Encontro abundante prova dessa afirmação no registro do Evangelho, tomado como um todo.
Benuna. Seu aspecto geral, o que encontramos como características essenciais? Espírito e ensinamentos do cristianismo comparados com os da teologia calvinista e luterana. A Escritura, como testemunha, desapareceu atrás da Confissão de Augsburg, como padrão. Tübingen, os homens fizeram bem, depois de incontáveis eras, marcadas apenas por lutas intermitentes em direção à luz, em virar uma página na cronologia do mundo e começar a datar seus anos novamente. A partir do momento em que, finalmente, um mestre falou ao coração e às afeições ali esmagadas, e ao Espírito de Deus, então adormecido, em vez de dirigir-se aos seus medos, superstições e paixões malignas, só a ignorância ou o cinismo nega ou ignora o progresso moral e espiritual da humanidade. Mas a que se deve esse progresso? Há um espírito inerente à nossa raça, como é o princípio vital na árvore da floresta de galhos nus e coberta de neve. Um espírito que mal manifestou existência durante o longo e árido inverno da barbárie humana, mas que agora, agitado, para a energia nesta primavera da civilização, lança, de seu tipo, fresca folhagem verde para alegrar o mundo. Como é nomeado esse espírito? Quando acalma no indivíduo ou na nação os ferozes impulsos de combatividade e ordena abandonar a força bruta, substituindo-a pelos suaves instrumentos da razão, é chamado de paz. Quando suaviza a aspereza dos códigos humanos e modera a indignação contra o transgressor, chamamo-lo de misericórdia. Quando busca, na conduta do próximo, o bem e não o mal. Quando respeita nos outros a independência de pensamento e de fala, e não encontra ofensa na honesta diferença de opinião, seu nome é caridade. Quando nos atrai para nossos semelhantes, de toda tribo e língua, impelindo-nos a estender-lhes a mão e a fazer-lhes o bem, chamamo-lo de bondade. Sob qualquer nome e em todas as suas fases, é um espírito gentil, eminentemente civilizador, humanizador, o arauto da virtude, o dispensador da felicidade, assim como acontece que, enquanto o inverno ainda mantém domínio sobre a terra, às vezes surge um dia de brilhante sol, prenúncio de outros mais quentes e brilhantes por vir. Também se dá com as estações mutáveis do mundo espiritual. Houve lampejos de brilho prematuro lançados sobre uma era ainda demasiado invernal para sustentá-los. Às vezes, flutua a leve fragrância de um verão ainda distante. Disso, há exemplos marcantes muito atrás na história humana. Neles, reconhecemos vagamente a efusão divina, mas a reconhecemos como o fazemos com a estrela remota no céu noturno. Estrela e sol brilham sobre nós com luz celestial. Contudo, há uma glória do sol, iluminador da terra, e outra da pálida e trêmula estrela. E nunca em toda a história da nossa raça, o espírito gentil de que falei foi anunciado à humanidade como foi, mais de 18 séculos atrás, em uma das dependências asiáticas do Império Romano. Uma voz da Galileia, ouvida primeiramente por pescadores, cujos primeiros ensinamentos foram captados por publicanos e pecadores, alcançou, embora através do estrépito de controvérsias, a todo o mundo civilizado, deixando de lado as sutilezas parasitárias da doutrina que comumente incitaram zelo na razão inversa de sua importância prática. Qual é o princípio mestre que perpassa todo o código do espiritualismo cristão e da moralidade cristã, conferindo-lhe vida e caráter, distinguindo-o conspicuamente do judaísmo e de todos os outros sistemas austeros do passado? Eu que, em relação a Deus, vê-lo não como um soberano implacável, armado com os terrores da lei, cuja ira é fogo consumidor, mas como um querido Pai, cujas ternas misericórdias estão sobre todas as suas obras, que não exige longas orações nem sacrifícios formais, aceitando como o serviço mais apropriado a si mesmo a ajuda e o consolo que tivermos dado às suas criaturas sofredoras. E, em relação ao homem, é a substituição,
em todos os seus assuntos, internacionais, legislativos, litigiosos, executivos ou sociais, da lei da bondade pela regra da violência. É o reemplaço em todo o mundo de Deus da guerra pela paz, da severidade pela humanidade, da contenda pela mansidão e do ódio pelo amor. Encontramos, de fato, cintilações de tal espírito anteriores à era cristã. Nas escolas de filosofia grega, especialmente nos lábios de Sócrates, através das transcrições de Platão, e mesmo vindo até nós de uma escola ainda anterior, no código moral promulgado pelo grande sábio da China, contemporâneo de Pitágoras e de Solon. Confúcio, 24 séculos atrás, proibiu a vingança das injúrias, recomendou a clemência, condenou a justiça própria e declarou que o próprio fundamento de toda lei era este, que deveríamos fazer aos outros como gostaríamos que nos fizessem. Mas o que era apenas injunção subordinada ou embelezamento incidental em códigos antigos, é, no sistema cristão, a alma e a essência. Raramente há um preceito que não seja colorido por ele. Mal existe um mandamento que não receba dele seu tom. Não é apenas um entre muitos espíritos ministrantes, mas a divindade presidente. O amor é o cumprimento da lei. Seria errado dizer que tal sistema estava fora de lugar há 18 séculos, sob um regime de vingança legal e um código de retaliação. Mesmo naqueles dias, assim como muito antes, a voz mansa e suave da natureza humana, ainda que geralmente abafada pelo clangor das armas e pelo ruidoso conflito das paixões rudes, sem dúvida testemunhava, quando podia ser ouvida acima do tumulto, a favor da nova filosofia, testemunhando sua justiça, simpatizando com seu espírito gentil. E a esse aliado firme dentro da cidadela deve-se a preservação da filosofia em meio aos elementos hostis ao redor. Contudo, dificilmente se pode imaginar algo mais em desacordo com o temperamento do cristianismo do que os pensamentos e ações cotidianas dos homens, não apenas no período em que o cristianismo surgiu, mas por muito tempo depois. E é algo muito notável que o nome tenha sido adotado e reverenciado, geração após geração, enquanto mal se mantinha a pretensão de obedecer aos gentis preceitos que o caracterizavam. O monge guerreiro de Malta, depois de ter perdido em meio ao luxo e à licença toda a virtude exceto a coragem, chamava-se cristão. O 500.000 de cruzados que há 6 séculos reuniu-se ao chamado do Padre Domingos e marchou com a cruz emblasonada em seus peitos para exterminar os cismáticos valdenses, reivindicava o título de peregrinos cristãos. Torquemada, aquele que, durante um breve inquisitório, queimou 5.000 hereges e entregou 10 vezes esse número à tortura ou a outro castigo, mandou esticar o cavalete e acender a fogueira dos mártires, sob a autoridade do cristianismo. Como os discípulos que exigiam fogo do céu para consumir os samaritanos inóspitos, esses homens não sabiam de que espírito era aquele a quem professavam, em vão, seguir e servir. Através dessas primeiras e piores profanações de seu nome, o cristianismo está finalmente emergindo. Provavelmente já superamos a era da perseguição religiosa até a morte. Você pode falar sobre o catolicismo romano e eu sobre o calvinismo, sem que nenhum de nós corra o risco de ser levado à fogueira. Sob o favor dessa liberdade, peço que você reflita de maneira desapaixonada até que ponto a teologia ensinada pelos líderes da Reforma se conforma ou diverge da religião de Cristo. O tema deve ser abordado com reverência, com oração, sim, mas também com coragem. A verdade nos liberta. Reconheço desde já que um sistema doutrinário que em várias fases permeou a cristandade por 1500 anos pode,
e deve ser tratado com respeito pelo historiador, pelo estadista e pelo filósofo. Podemos também assumir racionalmente que, em determinado estágio do desenvolvimento mental, tal sistema, assim como a guerra, pode ter cumprido sua missão. Contudo, essa teoria não impede a hipótese de que seus dias estejam contados, ou de que sua missão já tenha sido cumprida. Para tudo há uma estação, assim como o dogma, tão antigo quanto ele mesmo e ainda aceito nominalmente por 200 milhões de pessoas, de que o Espírito Santo guia exclusivamente e com infalível sabedoria a única verdadeira Igreja. Católica, também a doutrina da depravação inata e incurável, complementada pela expiação vicária, pode estar prestes a desaparecer. Se ficar claro que tal doutrina, embora ensinada por Paulo, entra em conflito com as palavras de Jesus, então estaremos livres da desesperadora conclusão de que o cristianismo perde terreno século após século. Se ficar ainda mais evidente que esses dogmas favoritos tendem a retardar o progresso da civilização e a rebaixar o padrão de moralidade, então não precisaremos aceitar o corolário de Macaulay de que não existe elemento progressista em nossa religião, nem garantia no futuro contra qualquer falácia teológica do passado. Num breve discurso como este, é impraticável colacionar os escritos de Calvino e Lutero com os ensinamentos de Cristo. Texto após texto se acumulam. Seria necessário transcrever metade da biografia do Novo Testamento. E quão desnecessária seria tal comparação, se nós, desta geração, pudéssemos examinar o Novo Testamento sem preconceitos. Imaginemos que a cristandade, até hoje, só conhecesse a Bíblia dos Institutos de Calvino e do Comentário sobre Gálatas de Lutero, e que agora, sob as luzes do século XIX, recebesse pela primeira vez as palavras daquele que chama de Senhor, Senhor, lendo, como os camponeses da Alemanha e da Inglaterra leram, as palavras recém-transcritas por Lutero e Tyndale. Pouca necessidade haveria então de comentários ou de comparações estudadas. A teologia que hoje se vangloria de sua ortodoxia derreteria em apenas um ano diante do calor dos ensinamentos proferidos à beira-mar e do Sermão da Montanha, assim surgindo à vista que registro seria para nós. Com as primeiras impressões, ainda não moldadas por repetições formais, com convicções ainda por formar e não pervertidas desde a infância para velhos trilhos. As palavras frescas em seu sentido original, sem glossas dogmáticas para obscurecer suas lições simples, sem comentários obscuros a toldar suas verdades preciosas. Sem dúvida, algumas coisas nos surpreenderiam, outras nos fariam questionar a precisão das recordações do biógrafo. Uma parte do feno e da palha de Lutero perceberíamos, mas o ouro puro seria prontamente reconhecido. O grande fundamento permaneceria. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Seriam essas as primeiras palavras de exortação que encontrariam nossos olhos. Logo aprenderíamos que o evangelho do reino era pregado. Evangelho. Essa palavra nos chegaria com sua pureza etimológica, não carregada por sugestões de catecismos e confissões de fé. Informar-nos-ia que Jesus, o ungido, veio como mensageiro de boas novas. Para nós, que havíamos ouvido afirmações como esta, tudo no homem, entendimento e vontade, corpo e alma, é poluído. Deus não encontra no homem nada que possa incitá-lo a abençoá-lo. Que boas novas seriam então? Estas: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Assim também, para ouvidos acostumados à doutrina de que todas as crianças são depravadas desde o nascimento, sua natureza inteira é odiosa e abominável a Deus. Como soariam as boas novas trazidas por outro mestre, conduzindo-nos da escuridão à luz da vida? Jesus tomou as criancinhas nos braços e as abençoou, dizendo: dos tais é o reino dos céus, e acrescentou aos seus discípulos: em verdade vos digo que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Ainda outra vez, no Evangelho vindo de Genebra, tínhamos lido: o mundo inteiro não pertence a seu Criador. A graça liberta da maldição e da ira de Deus apenas uns poucos. O restante é deixado para a destruição. Não perco tempo com fanáticos que fingem que a graça é oferecida igualmente a todos. Mas como aqueceriam nossos corações as palavras do Evangelho da Galileia, com o convite a todos que trabalham e estão sobrecarregados: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ainda assim, os ensinamentos vindos de Wittenberg não concordariam melhor com as boas novas de Nazaré do que o próprio calvinismo. Lutero nos ensinara da seguinte maneira: dizer que a fé não vale nada, a menos que a caridade seja associada a ela, é uma doutrina diabólica e blasfema. Todo aquele que fizer a lei e todo trabalhador moral está amaldiçoado. Mas ao abrirmos o próprio Evangelho, que leitura seria a nossa? Quando fizeres um banquete, chama os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás abençoado, porque eles não podem retribuir-te, mas serás recompensado na ressurreição dos justos. Certamente poderíamos nos lembrar também que de Wittenberg ouvimos: aquele que diz que o Evangelho exige obras para a salvação, eu digo de maneira clara e simples que é um mentiroso. Mas quando abrirmos o próprio Evangelho, como seria diferente a leitura? Quem fizer e ensinar os mandamentos, esse será chamado grande no reino dos céus. À medida que avançássemos pela linda narrativa do Evangelho, novas surpresas nos aguardariam a cada passo. Aquela pecadora de outrora, será que foi perdoada por crer muito? Encontraríamos o registro dizendo: porque amou muito. E aquela outra pecadora, posta no meio para ser condenada, será que recebeu a ordem de crer que um santo vidente carregava seus pecados? Em verdade, não. Veríamos que ela foi deixada sem condenação e ordenada a ir e não pecar mais. Aquela oração das orações, a qual nos pareceria ensinada em Genebra, não deveria ter lido: perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. Mas deveria ser assim: reconhece-nos como justos, porque nossos pecados foram transferidos para teu Filho e porque somos eleitos de ti. Então, mais uma vez, quando entre as boas novas de Cristo ouvíssemos falar da grande alegria no céu por um pecador que se arrepende, logo surgiríamos com a questão: por quê? Quando um pecador se arrepende, deveria haver alegria se é a eleição e não o arrependimento que tem poder para salvar. Mas, acima de tudo, seria a maravilhosa narrativa dos ensinamentos de Jesus que prenderia nossa atenção. E que profundo tema para reflexão encontramos nela. Suponha que, frescos do esquema de expiação dos reformadores, chegássemos a essa nobre parábola, a história do filho pródigo.
O pai, lendo como leríamos, ordenaria que trouxessem o melhor manto e o vestissem, pusessem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Seria essa a ascensão, típica da boa vontade de Deus para com um pecador, devido à adoção súbita de um dogma e à sua crença certa de que ele era favorecido por seu pai e destinado à felicidade. 1000 vezes não, teríamos de responder, pois, devido à humildade e ao arrependimento do perdido, ao seu pesar pelo passado e à sua resolução de levar uma vida de retidão, mesmo que fosse num lugar de servidão. Pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Talvez, seguindo em frente, lendo a parábola do homem que viajou para um país distante, encontraríamos como ele chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. Como um servo, multiplicou os talentos recebidos e a ele foi dito: entra na alegria do teu senhor. Então, como outro servo deixou o seu talento sem uso e foi enviado às trevas exteriores. Imediatamente surgiria em nossa mente a ideia de que, a menos que tivéssemos sido enganados por professores cegos, esta parábola deveria ter dito que o servo que procurou a justificação através das obras que fez foi informado de que ninguém pode ser justificado pelas obras, e assim foi despedido para o choro e o ranger de dentes. Enquanto o outro, que não confiava nas obras, deveria ter sido informado de que, se acreditasse confiantemente que foi eleito para entrar na alegria de seu Senhor, seria-lhe concedido de acordo com sua fé. Por fim, talvez, em busca de esclarecer nossas dúvidas, folheássemos as páginas à procura de alguma afirmação definitiva sobre o destino dos seres humanos após a morte. Mateus, no capítulo 25, supriria nossa necessidade. Lá, encontraríamos Jesus descrevendo uma cena gráfica, típica do efeito que as ações de um homem neste mundo têm sobre sua condição no próximo. Quando o rei diz aos que estão à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, herdei o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele justifica sua escolha. Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Estava enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. E quando aqueles a quem se dirige negam tê-lo servido, a resposta será: em verdade vos digo que sempre que fizestes isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Poderíamos interpretar isso de outra forma, senão para significar que servimos a Deus quando fazemos o bem ao mais humilde de seus filhos, e que, se passarmos nossas vidas aqui praticando tais boas obras, então, quando a morte nos chamar para outra fase da vida, nosso estado será um estado feliz? Capcut. Ainda assim, se ainda mantivermos nossas tendências calvinistas, não nos pareceriam as palavras do rei algo como: vinde, herdei o reino, pois eu vos elegi por livre graça para entrar nele, sem referência às vossas obras na terra, sejam elas boas ou sejam elas más. Mas quem, de acordo com Cristo, deveria ir para fogo eterno, seja qual for o significado exato das palavras assim traduzidas? Ao menos, quem deveria sofrer em vez de gozar? Aqueles que, durante a sua vida na terra, envoltos em egoísmo, falharam em ministrar aos seus semelhantes. Mas a menos que, até este momento, já não temêssemos mais o calvinismo, como deveríamos receber tal declaração? Com incredulidade, sem dúvida, ou com a sensação de que a sentença dos condenados deveria ser expressa em termos como: retirai-vos, malditos, para habitar eternamente com o diabo e seus anjos, pois assim foi determinado desde a fundação do mundo, antes que vós nascesseis ou tivesseis feito o bem ou o mal, para que o meu propósito conforme a eleição se mantivesse, não pelas obras, mas por aquele que chama.
Eu escolho como me parece bem. Tomo um e deixo o outro. Estes, à minha direita, amei, mas vós aborreci. Dizeis-me que isso é impiedade? Concordo convosco. É o verdadeiro auge da impiedade, mas é a impiedade de João Calvino, não a minha. E é uma impiedade que parece secretamente ter chocado o senso de certo e errado do mundo moderno, pois os últimos 3 séculos têm dado o seu veredito contra ela. Ainda assim, há um poder e uma atração sutil na teologia de Genebra, terrível como as concepções de Gustave Doré do inferno de Dante. Quando passo do calvinismo para o cristianismo, sinto-me como alguém despertando de um pesadelo terrível, de um sonho, de um deserto árido povoado por formas fantasmagóricas de demônios e monstros. E me deparo com a calma beleza de uma manhã de primavera brilhante e genial. O canto dos pássaros aos meus ouvidos, o odor das flores alimentadas pelo orvalho invadindo meus sentidos. É para vós, guias da Igreja Protestante, dizer se os fatos aduzidos sustentam a proposição que já avancei e que agora repito: não. Foi o grande sistema ético ensinado por Jesus que foi paralisado em seu progresso por séculos, que falhou em avançar contra os reclamantes humanos de infalibilidade, que perdeu mais da metade do terreno que havia conquistado, que não pode se sustentar contra a hierarquia romana hoje. Foi um comentário agostiniano sobre algumas das escolásticas de São Paulo. Vós julgareis também se fiz bem em sustentar esta outra proposição. Não é uma inferência justa da história da Reforma e das reversões do protestantismo nela registradas, que o cristianismo não está na natureza de uma ciência progressiva, ou que não temos segurança para o futuro contra a prevalência de qualquer erro teológico que já tenha prevalecido no passado entre os homens cristãos.